Olá a todos! Então vamos continuar o nosso estudo bíblico. O nosso objetivo é ler toda a Bíblia. Estamos começando o Novo Testamento em Mateus. Estamos indo parte por parte refletindo. Mateus nós dividimos em duas partes, porque não adianta ler e não entender ou passar essa palavra sem penetrar no coração. A palavra de Deus só tem sentido se ela nos tocar. Então ela tem que ser lida, refletida de maneira lenta para que vá sedimentando em nosso coração e a gente possa dar frutos através dela. Então é esse o objetivo, dar frutos, não só ler a Bíblia, mas nos mudarmos a nós mesmos através desta palavra da Bíblia. Então vamos continuar Mateus, nós estamos no capítulo 5 e continuando no versículo 17, a lei de Moisés. Diz assim: não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Enquanto céus e terra durarem, nada lhes será tirado da lei, nem a menor letra, nem qualquer acento. Assim será até o fim de todas as coisas. Portanto, qualquer um que desobedecer ao menor mandamento e ensinar aos outros a fazer o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Por outro lado, quem obedecer à lei e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado grande no reino dos céus. Pois eu afirmo a vocês que só entrará no reino dos céus se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então veja que interessante essa parte. Os mestres da lei e os fariseus da época eram pessoas que só viviam dentro do templo. Eles sabiam toda a lei de cor, eles estavam direto fazendo promessas, fazendo oferendas a Deus, mas eles não cumpriam que eles falavam, era só da boca para fora. Por isso que Jesus fala essa frase aqui, ó: só entrarão no reino dos céus se forem mais fiéis e fazerem a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Então a gente tem que ser mais fiéis do que eles, não adianta só saber e não fazer, né? Continuando, versículo 21, sobre o ódio. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão: você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que do seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois, volte e ofereça a sua oferta a Deus. Se alguém fizer uma acusação contra você e levá-lo ao tribunal, entre em acordo com essa pessoa enquanto ainda é tempo, antes de chegar lá, porque depois de chegarem ao tribunal, você será entregue ao juiz. O juiz o entregará ao carcereiro e você será julgado na cadeia. Eu afirmo a você que isto é verdade. Você não sairá dali enquanto não pagar a multa toda. Então veja, Jesus contou essa parábola sobre o ódio, falando que no Antigo Testamento, né, era quem matava, né, queria ser julgado.
Jesus falou que não é só matar, mas é querer mal, é falar mal das pessoas, é humilhar as pessoas. Isso você está matando também a dignidade dela, você está matando o ser dela, que o ser dela não é só o físico, mas é a alma também. Então não é só matar o corpo, mas matar o espírito, matar a dignidade dela, você está matando também essa pessoa. Então temos que ter cuidado no que falar. Continuando, versículo 27, sobre o adultério. Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério, mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue fora, pois é melhor perder uma parte do corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Então aqui também, em forma de parábola, Jesus está falando que é melhor a gente renegar alguma coisa, deixar de fazer alguma coisa que a gente gostaria de fazer, do que ir para o inferno, né? É claro que não tem que ir ao extremo, aqui é uma parábola, tire um olho se esse tipo pecar. Mas ele falou, faça um sacrifício, se for por teu bem, você vai conseguir o céu através do sacrifício. Então a gente tem que sempre, mesmo que for um sacrifício, ver é o certo, isto é a lei de Deus, então faço porque sei que coisas melhores me esperam. O céu me espera e não o inferno. Então é renegar algumas coisas e fazer outras. Isso que quer dizer isso aqui. Sobre o divórcio. Versículo 31. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhes digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser por causa de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera. Se ela casar de novo, e o homem que casar com ela também se tornará adúltero. Então aqui é aquela questão, né, que muitos indagam da igreja, por que não permite que se faça o segundo casamento? Porque não é a igreja que não quer. Isso é um mandamento. Aqui tem um mandamento que era do Antigo Testamento, que continua sendo do Novo e vai continuar para sempre, que o casamento é para sempre. Então, uma vez que se casou na igreja, não pode casar duas. Então, é até que a morte vos separe, já diz uma frase durante o casamento isso, né? Então, é por isso. Então, às vezes não adianta botar a culpa na igreja, porque a igreja só cumpre as leis que está na Bíblia, o que Jesus deixou. É isso que a igreja faz. Sobre os julgamentos agora, versículo 33. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Não quebre a sua promessa, mas cumpra o que você jurou ao Senhor que ia fazer. Mas eu lhe digo, não jurem de jeito nenhum. Não jurem pelo céu, pois é trono de Deus, nem pela terra, pois é a estrada onde ele descansa os seus pés, nem por Jerusalém, pois é a cidade do grande rei. Não jurem nem mesmo pela sua cabeça, pois vocês não podem fazer com que um só fio dos seus cabelos fique branco ou preto. Que o sim de vocês seja sim, e que o não seja não. Pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Então Jesus não quer, né, que a gente, eu juro por isso, eu juro por aquilo. Não, o meu sim é sim. A minha palavra é de honra. Com isso ele quer falar que a gente honre a palavra, que a gente não volte atrás. Se eu prometi fazer, eu vou fazer. É isso que quer dizer essa passagem. Agora continuando, sobre a vingança. No versículo 38 diz assim,
Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhe digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve também a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. E se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Então veja, não seja vingativo, não se vingue. Então essa sobre a vingança é muito interessante, porque nos tempos atuais agora foi comprovado que uma pessoa vingativa, que quer se vingar do que aconteceu com ela baixa a imunidade, ela fica angustiada, ela pode criar doenças sérias, até o câncer pode ser criado de uma angústia gerada por uma vingança. Então por isso Jesus já ensina, 2000 anos atrás já nos ensinou, não se vingue, perdoe. Essa palavra é realmente eterna, né? Sempre atual. Continuando a última parte, amar os inimigos, no versículo 43. Vocês ouviram o que foi dito, amem os seus amigos e odeiem os seus inimigos. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês, que está no céu. Porque Ele faz com que o sol brilhe sobre bons e sobre maus, e dá chuva tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Se você ama somente aqueles que o amam, por que espera que Deus lhe dê alguma recompensa? Até os cobradores de impostos amam as pessoas que os amam. Se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos assim como o Pai é perfeito, que está no céu. Então vejam que maravilhoso, né? Deus nos pede mais, né? Deus não nos pede pouco, né? Ele quer que nós amemos os nossos inimigos. Ele quer que a gente não se vingue. Ele quer que a gente tenha amor ao próximo. Que a gente não seja adúltera. Que a gente seja sal e luz do mundo. Tudo isso Ele quer. Então isso a gente só consegue com a força do Espírito Santo. Somos pessoas falhas, somos pecadores, mas temos os dons do Espírito Santo dentro de nós, no nosso batismo. E tem uma passagem na Bíblia também que diz assim, bata e a porta será aberta, peça e o Pai vos dará. Então vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós e nos traga essa consciência que nós podemos sim ser melhores, ser mais sábios, não ser vingativos e darmos mais amor às pessoas que nos cercam. O Espírito Santo é o responsável por fazer isso em nós. Então sempre a gente deve pedir, vem Espírito Santo, vem sobre mim, esvazia-me de mim e encha-me de ti. Vem Espírito Santo, esvazia-me de mim e encha de ti. Faz-me uma pessoa melhor. Faz-me uma pessoa melhor. Então, com isso, nós acabamos o capítulo 5 e no próximo iremos para o capítulo 6 de Mateus. Fiquem todos com Deus e até o próximo encontro.